Bom dia, graça e paz. Eu estava já dizendo boa noite. Tava na cabeça assim, gente, tem que dar bom dia, não é boa noite, não. Vocês estão bem? Ontem nós tivemos o nosso culto de jovens aqui abençoado, amém? Os jovens têm uma liderança de Diego e Islane, e eu sei que o Senhor está respaldando isso no coração de vocês, e tem sido uma bênção, amém? Eu queria que a gente começasse abrindo lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Amém? Esse versículo ele fala muito forte ao meu coração quando ele fala sobre confiar no Senhor de todo o coração. Eu acho que se você já tem esse costume de ler a palavra, de ler a Bíblia, do início ao fim, toda a palavra, irmãos, ela é importante. Eu sei que às vezes você vai ter o seu livro preferido. A pastora geralmente costuma dizer, esse aqui, ó, Filipenses. Quem já ouviu a pastora dizendo que Filipenses é um dos livros preferidos dela? Pastora, todo mundo sabe. Mas sabe que de Gênesis ao Apocalipse, Deus quer falar conosco. E a gente tem se você ainda não fez uma confissão de fé, essa manhã você tem a oportunidade de fazer a confissão de Jesus, e quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo passa a habitar dentro. E sabe qual é o privilégio de você ler um livro com um autor junto? Gente, é muito lindo. Porque se você... Eu particularmente não era uma pessoa muito da matemática na época da escola. Minha mãe sabe disso, ela foi chamada algumas vezes para dizer, ó, bichinha de Elisa, é boa em português, biologia ela arrasa, mas a tal da matemática, irmão Newton e a irmã Islane, me perdoem, mas algo que eu gostava muito era literatura. E literatura a gente ia, por exemplo, estudar a primeira fase do romantismo, a segunda fase do romantismo, a gente ia ver o bucolismo, enfim, escolas literárias. E aí a gente via muito direitinho como era que o autor queria se mostrar ali, e às vezes, de verdade, as pessoas tinham dificuldade de fazer essa interpretação. A Bíblia é o Senhor querendo falar conosco. Obviamente que é muito interessante que você lê a Bíblia pensando assim, para quem está sendo falado? Quem é que estava falando? Que tempo estava sendo falado isso? Mas saiba que o mais importante é saber, o Espírito Santo, ele habita dentro de mim. O que é que você quer me revelar? Então, nessa manhã, diga assim, Espírito Santo, o que é que você deseja revelar ao meu coração? E a palavra, ela se renova. Eu não consigo mensurar quantas e quantas vezes eu já li Provérbios 3. Porque tem uma curiosidade que Provérbios ele foi escrito por Salomão e ele tem 31 capítulos. Então, tem um capítulo para cada dia do mês. Os de 30, os de 31, você pode recolher essa sabedoria. É melhor do que qualquer mentoria terrena. Não sou contra a mentoria, não. Sou, inclusive, psicóloga. Mas é melhor do que qualquer sabedoria terrena. E sabe, quando eu comecei a ler esse versículo, confia no Senhor de todo o coração, algo falou muito forte ao meu coração, porque falava, filhas, sabe o que a igreja padece muito hoje? É o pecado de se achar autossuficiente. É o pecado que às vezes a gente tem de não depender do Senhor, de querer não depender, porque depender a gente depende. Me veio muito à memória quando eu comecei a dirigir. Antes, quando eu não dirigia, eu andava com o motorista e eu não estava nem aí. Não sei vocês, mas eu não estava nem aí. Eu não sabia se a pessoa dirigia bem ou ruim. Eu não sabia mesmo. Às vezes o Gustavo comentava, fulano dirige muito bem, fulano não dirige tão bem assim. Na minha cabeça, todo mundo dirigia igual, porque eu não tinha propriedade para dizer o que era bom e o que era ruim, porque eu não conhecia, não sabia dirigir. Na minha cabeça, todo mundo ia. Agora, quando a querida aqui completou 18 anos, que a mãe disse, você vai tirar a carteira. E eu fui tirar a carteira, gente, eu fiquei me achando. Aí, hoje em dia, quando eu dirijo, eu faço, eita, olha aquele carro, como se Igor não estivesse vendo, entendeu? Igor dirige muito bem, mas às vezes, amor, tá vendo aquele carro? Tu tá vendo aquele outro? Cheio de pitaco. E às vezes a gente tá assim na caminhada com o Senhor.
A gente começa nos primeiros caminhos assim, dizendo, Senhor, eu confio em você em todo o meu coração. De todo o meu coração eu confio em você. Só que a gente vai mergulhando na palavra, a gente vai conhecendo mais, a gente vai tendo uma caminhada até sólida com o Senhor, e isso é maravilhoso. A gente tem que buscar crescer e prosseguir em conhecer o Senhor cada vez mais. Mas sabe, quando ele diz que a gente precisa ser como criança para herdar o reino dos céus, ele quer dizer, você precisa ser 100% dependente. E sabe, é isso que a gente às vezes faz. A gente, Senhor, eu entrego o meu caminho ao Senhor. E aí daqui a pouco faz, mas o senhor não acha melhor vir por aqui, não? Porque quem dirige tem essa mania. Mas tu já pegou a Otacílio? Se a gente pegar a Otacílio e dobrar ali à esquerda, tu não acha que chega mais rápido, não? E a gente começa, até que a gente pode cair no pecado e dizer assim, eu acho que tu tá muito devagar, acho que não tá, o tempo não tá dando certo, então vamos fazer o seguinte, deixa eu ir pro banco do motorista, que eu começo a direcionar para onde eu acho melhor, e aí é onde a gente se perde. É aí onde a gente, sabe, vai para um lugar que a gente não sabe nem onde é que a gente tá. A gente vai para um lugar que a gente diz, eita, Senhor, onde está você agora? Mas sabe, o Senhor nunca sai do lugar dele. Deus é Deus de princípios. E sabe, o livro de Provérbios, ele é uma bênção e ele foi escrito por Salomão. E se você não sabe, Salomão, ele teve, através de um sonho, o Senhor falou com ele e disse, o que é que você deseja? E aí Salomão disse, eu quero sabedoria. Quem conhece essa história aqui? Glória a Deus, muito bem. E aí, Salomão pede sabedoria. E lá no Provérbios 9, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe por que Salomão conseguiu pedir sabedoria ao Senhor? Porque antes ele tinha temor. Porque antes ele sabia que, amado, sinceramente, Salomão, ele era filho de Davi. A gente vai falar um pouquinho de Davi aqui. E Davi foi o maior rei de Israel que já existiu. As pessoas que vão até Israel, a irmã Luciana que já foi, diz que as melhores coisas lá em Israel até hoje, mais de 2000 anos, muito mais de 2000 anos, levam o nome do rei Davi. Ele simplesmente era inesquecível. Ele é inesquecível. Ele foi um homem segundo o coração do Senhor. Então, sabe o que é Salomão ser filho de Davi? Ele deve ter recebido a melhor educação. Ele deve ter recebido o melhor exemplo. Mas sabe aquela oração que a pastora fez aqui? Disse que o que ela mais queria era que os filhos dela estivessem no altar? Davi certamente fez essa oração. Davi certamente, ele zelou tanto por isso que Salomão decidiu não confiar na melhor educação que ele teve. E certamente ele teve. Ele decidiu não confiar nas coisas que ele já tinha visto do pai. Ele sabia que ele tinha um direcionamento, inclusive, que o reino dele ia ser um reino de paz. Mas sabe, ele pediu sabedoria ao Senhor, ele decidiu não confiar nas suas próprias habilidades. E hoje o Senhor está nos chamando, nos convidando, dizendo, não confie na sua habilidade. Se esforce, tenha bom ânimo, eu serei contigo, se esmere, seja o melhor naquilo que você for fazer, mas dependa 100% de mim. Dependa a ponto de saber quem é que está dirigindo aquele carro. Dependa ao ponto de saber que você pode até, Senhor, eu tenho isso e isso no meu pensamento, mas eu submeto a tua vontade. É fazer aquela oração que Moisés fez, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. É isso que o Senhor quer e o Senhor chama a igreja dele nessa manhã. É isso que ele alerta a gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre o pai de Salomão, a gente vai abrir lá em 1 Crônicas, no capítulo 14. E a gente vai ler a partir do verso 8. Primeira Crônicas. Uma curiosidade, meus irmãos, é que muitas vezes, quando a gente lê em crônicas uma história, tanto na primeira quanto na segunda, a gente vai ver histórias bem parecidas, ou relatos, lá em 1ª e 2ª Reis. Né? Só uma curiosidade bíblica aqui, que as histórias se respaldam. Naquela época tinha o costume, eu não acho que nos reinos de hoje não deve ter, mas naquela época tinha o costume de ter os cronistas do reino.
E eles falavam o que acontecia. Amém? Só uma curiosidade. Mas vamos lá para o verso 8. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles, mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou Deus, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas como as águas rompem as barreiras. Amém? Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo, Davi consultou Deus e este lhes respondeu: não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Amém? Gente, essa passagem ela me chamou muita atenção quando eu estava lendo o livro de Crônicas, é tanto que o Senhor tinha falado ao meu coração que em algum momento eu ia falar sobre ela. Davi, ele era um guerreiro. Antes de Davi ser chamado rei, ele era um guerreiro. Ele já tinha derrotado um leão, ele já tinha derrotado um urso. Antes desse momento aqui, ele já tinha derrotado Golias. Quem lembra de Golias aqui? Davi e Golias? Amém. Então, afiado na palavra. E aí é interessante, porque ele poderia confiar nas suas próprias habilidades. Porque já tinha dado certo com o leão, já tinha dado certo com o urso, já tinha dado certo com Golias. O Senhor já tinha ordenado que ele fosse rei, ele já tinha aqui assumido, ele já tinha tudo pronto para dizer assim: Senhor, acho que daqui a agora e diante, o Senhor pode deixar comigo. O Senhor me confiou isso tudo, preciso do Senhor trabalhar mais não, agora eu estou sabendo o que deve fazer e vamos lá. Sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? A forma como Davi pergunta uma e duas vezes. O Senhor, quando a gente faz uma oração pedindo algo muito específico de um direcionamento, o Senhor, ele se preocupa como é que a gente está antes, como é que a gente age durante e o que é que a gente faz depois que a gente recebe a resposta de oração. Isso a gente tem que estar muito atento. Senhor, qual é o meu pedido? Quando diz buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, a gente não pode buscar o Senhor pela metade. A gente não pode... Se você chegou até aqui, é porque você chegou aqui por inteiro. Amém, amados? Você não chegou aqui deixando metade sua lá fora, não. Mas sabe que às vezes a gente faz isso com a mente. Às vezes a gente está de corpo presente, mas a nossa mente está. Amanhã é segunda-feira. E aí amanhã eu tenho um menino para deixar na escola, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho algo para entregar. E aí o Satanás, ele ama te distrair. Elisa, mas é errado pensar no trabalho? Não. Mas tudo aquilo que não envolve estar na casa do Senhor e estar com o Senhor de todo o nosso coração, nos faz pecar. E Davi, quando ele perguntou ao Senhor a primeira vez, o Senhor disse: você vai fazer assim, assim, assim. E deu certo. E da outra vez ele disse: Senhor, e agora? Sabe, o Senhor quer novas estratégias. Não adianta você vir aqui no domingo e só lembrar do Senhor lá no domingo. E aí, a gente às vezes fala... A gente nunca disse, na verdade: hoje eu não vou comer, não. A não ser que você esteja de jejum, alguma coisa específica. Mas, por que tu não vai comer? Não, eu já comi ontem. Já tomei água ontem, eu não preciso. E é da fonte da água que jorra para a vida eterna. Muitas vezes a gente já diz: eu acho que já está bom. Eu acho que eu já li demais a Bíblia hoje. Eu acho que eu não preciso mais consultar a Deus hoje. Eu tenho tanta coisa para fazer que não vai dar tempo a orar. Amado, você não diz isso com o ar que você respira. Já respirei muito ar hoje. Acho que eu vou fechar aqui. Não tinha nem como.
Porque fisiologicamente, nosso corpo ele é programado para a gente fazer. Ninguém faz assim, tchau. Ninguém faz. Por quê? Tem aí um líquor no nosso, eu acho que é no bulbo, enfim, que diminui o pH e faz com que a gente tenha essa reação. Mas sabe, a gente é programado para depender do Senhor. Sabe por que tem tanta gente perdida, tanta gente dizendo, Senhor, eu não sei qual é o motivo que eu estou aqui na terra. E, amado, se tem uma coisa que eu escuto, é isso todos os dias. Eu não sei qual é o motivo da minha existência. É porque ainda não atentaram para aquilo que há de mais valioso, que é depender 100% do Senhor. É dizer, sabe, a gente fala, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Davi matou um leão, um urso, um gigante, mas a gente esquece lá do Salmo 84, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Um dia nos teus átrios, Senhor, é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Sabe, Davi, ele preferia estar nos átrios do Senhor. Você tem noção do que é você ser um rei naquela época? Você ter tudo na mão, de você dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, e ter tudo pronto, na mão. Você tem um exemplo de como eram os reinados daquela época. Se você for, por exemplo, até um pouco mais recente, entre aspas, se você for ver, por exemplo, Nero, você faz, gente, o cara incendiou uma cidade só porque queria. E eles tinham essa autonomia. Mas Davi dizia, um dia nos teus átrios, Senhor, vale mais do que qualquer dia em qualquer outro lugar, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. A gente precisa estar atento aos sinais do Senhor. É interessante quando Davi, ele diz assim, quando o Senhor diz a Davi, quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar os exércitos dos filisteus. Amém? Deus vai à nossa frente, amado. Tem até uma música de Cassiano que eu gosto muito. Deus vai na frente, né? Abrindo caminhos. Mas Deus vai na frente. Mas Deus é Deus de princípios. Ele não vai na nossa frente quando a gente quer tomar a direção. E ele disse, esteja atento. Eu achei tão interessante isso. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras. Gente, às vezes a gente não está escutando uma zoada bem grande. Imagina você no meio de um cenário de guerra, tendo que estar atento ao barulho da marcha que vem pelas copas das amoreiras. Diga assim, Senhor, abre os meus ouvidos espirituais, que eu escute os teus sinais. Amém? Agora a gente só faz isso quando a gente depende 100% do Senhor. A gente só escuta e a gente só se desliga das demais distrações quando a gente se conecta ao Senhor. Quando a gente está tão atento, amados, eu trabalho aplicando alguns testes que precisam de muita atenção. Eu tenho que ficar assim, prestando atenção até se a pessoa balança a perna, se a pessoa olha para o lado, se a pessoa apaga um traço que ela fez. E eu tenho que ficar assim, muito atento. Se cair um friso, eu tenho que estar atenta naquilo. Sabe quando a gente está muito atento, assim, quando aquilo está dependendo, sua vida está dependendo daquela zoada. E aí você está lá, ouvindo. É assim que a gente tem que estar ouvindo a voz do Senhor. A gente tem que estar sensível à voz do Santo Espírito. E não há sensibilidade no Espírito Santo longe da palavra dele, longe dos princípios dele. Longe dessa dependência, dizendo, Senhor, eu devo fazer isso agora? Senhor, eu devo fazer isso, eu devo planejar isso. Amados, lá em Provérbios também diz que a gente tem que estabelecer os nossos planos ao Senhor. E sabe, às vezes a gente faz todos os nossos planos, quando está na hora de executar, faz, Senhor, abençoe em nome de Jesus, amém. E sai. Como se aquilo ele fosse, né, seu servo. Amado, não desfaça do poder de Deus. Não saia do caminho e não fique no engano. Às vezes as pessoas até dizem, eu estou indo para a igreja todo domingo, eu estou lendo a Bíblia, mas não busca o Senhor de todo o coração. E buscar Ele de todo o coração é saber, eu dependo 100% dEle.
Quando a gente é criança, por exemplo, quando eu era criança, se manhã não botasse o meu almoço, certamente eu não comeria, porque eu dependia 100% dela. Hoje em dia, às vezes até sinto falta um pouco disso. Mas se não for eu ou Igor para a gente fazer o nosso almoço, não é manhã nem Dona Morgana quem vai lá fazer o nosso almoço, porque a gente precisa fazer. Mas do Senhor, a gente precisa depender 100%. Você pode dizer, Senhor, eu tenho minha profissão, eu me esmero para ser o melhor naquilo que eu faço. Mas se o Senhor não vier comigo, não me faça sair desse lugar. Se o Senhor não estiver junto de mim, não me faça fazer planos que leve para distante do Senhor. Amados, verifique se seus planos deixam você super atento a esse barulho do Senhor. Se deixa você atento a esse barulho que vem perto, como o Senhor falou. Ou se os seus planos te deixam tão distraído, te deixa tão alheio aos planos do Senhor que você nem lembra mais como é a voz dele. Eu costumo ir para a academia e na academia eu gosto de usar um fone de cancelamento de ruído. Você já ouviu falar? É um negócio que a pessoa... É um fone, ele tem essa função e ele cancela os ruídos. Às vezes chega uma pessoa e faz, falta muito. E eu assim, sem ouvir nada que a pessoa está falando. Porque tá aqui, ó. Aqui numa ministração no Spotify da igreja, amém? No YouTube da igreja, amém? Cuidado, ouvidinho com o que ouve, amado. Não é porque você está na academia que está liberado ouvir coisa que tira a sua fé, não. A fé vem pelo ouvir e o tirar da fé também, viu? Enfim. E aí eu fico com esse fone de ouvido e, sinceramente, para mim é muito bom, porque eu concentro. Às vezes na academia o pessoal conversa muito, é muita zoada. Mas, sabe, a gente tem que dar um cancelamento do ruído do cão. Sabe? Às vezes a gente tem que botar esse fone espiritual de cancelamento do ruído do cão, porque aí às vezes você está querendo andar em fé, e aí vem e diz, mas tu acha mesmo que isso vai acontecer? Tu acha mesmo que Deus está olhando para tu nesse momento? Mas sabe, se você está andando em princípios, diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar os meus pés. Não dormirá quem te guarda. É nessa palavra que a gente lança a rede. Lembra? Lança a rede. Sobre a tua palavra, eu lanço as redes. Lembra quando os discípulos disseram, Senhor, a gente passou a noite todinha pescando. A gente não pescou nada. Mas o Senhor está dizendo, então sobre suas palavras nós lançaremos a rede. Sobre as palavras do Senhor nós devemos nos lançar. Amém? A gente vai abrir lá em 2 Crônicas. No capítulo 26. Aleluia. A gente vai ler um pouquinho, a gente vai parafrasear, mas a gente vai começar do verso 1 ao verso 5, a gente vai fazer uma leitura corrida, que diz assim, todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Diga assim, enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Esse versículo já dá um spoiler, né? Que enquanto Uzias buscou ao Senhor, enquanto ele buscou ao Senhor, Deus os fez prosperar. Lá em Reis, se você já leu essa história em algum momento, eles vão chamar Uzias de Azarias. Então é um sinônimo, mas é a mesma pessoa a quem eles estão se referindo. E é interessante porque isso nos mostra a necessidade da constância que a gente precisa ter no Senhor. A constância que a gente tem que ter, porque ele diz assim, propôs-se buscar e enquanto ele buscou, sabe?
Enquanto você buscar o Senhor, você vai andar nos princípios do Senhor. Deus vai fazer você prosperar. Não adianta a gente criar os nossos princípios, adequar Deus aos princípios que a gente mesmo criou e achar que a gente vai prosperar. E depois ainda botar a culpa no Senhor e dizer, Senhor, o Senhor não escutou minha oração. Quando vai ver a oração, gente, fora de princípio. Tem nada a ver com a vontade do Senhor. Tem nada a ver com os princípios dele, totalmente longe da Bíblia, que a pessoa fala assim, meu Deus. Não, meu Deus, não, tu tá orando. E a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que a gente tem que buscar cada dia mais. A gente tem que conhecer e prosseguir conhecer o Senhor cada dia mais. Porque não adianta a gente conhecer o Senhor de toda forma. Sabe, quando Jó disse, antes eu conhecia você de ouvir falar e hoje eu conheço com você andar, é isso que o Senhor quer conosco. Ele quer andar conosco. E enquanto nós estivermos andando com Ele, nós prosperaremos. Amém? E aí, a gente vai ler no versículo 8, porque Uzias, ele foi um dos reis, um dos reis mais significativos para Israel. E a gente vai ver aqui no versículo 8, que diz assim, os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Vamos ler o 9, porque conta um pouquinho desse sucesso todo. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale e junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto no Cefalá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maaseias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. Amém? Vamos ler até aí. Deu para entender que Uzias, ele prosperou muito. E ele prosperou só em uma área? Não. O cara é que ele conseguiu, gente, ter sucesso militarmente. Ele conseguiu ter sucesso na agricultura, na engenharia. É tão interessante porque você vê que hoje a gente falar sobre uma engenharia é uma coisa. Agora, naquela época, ele construir tudo isso, naquela época, ele conseguir fazer isso com a agricultura. E vamos salientar que Israel não é aquela terra mais fértil, assim, né? Porque é uma terra deserta, gente. Você vê isso até nos dias de hoje, o quanto tem essas dificuldades hídricas. Imagina naquela época. E ele teve sucesso em tudo isso. Enquanto ele buscou ao Senhor, ele teve sucesso. A gente vai ver no 15, que diz assim. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas. Gente, fabricar máquinas naquela época, hoje já é um feito muito importante, imagina naquela época. Inventadas por homens peritos que foram colocados nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até se tornar muito poderoso. Ele foi o quê? Maravilhosamente ajudado. Quando a gente anda nos princípios do Senhor, quando a gente, até mesmo que Uzias não foi. Hoje a gente tem a oportunidade de ter o Espírito Santo dentro. É uma nova aliança. Então, Uzias, para ele consultar o Senhor, ele precisava também ter os momentos específicos, ele precisava do sumo sacerdote, e hoje a gente tem livre acesso ao Pai. O véu do templo foi rasgado, nós temos acesso ao Santo dos Santos, a gente tem a oportunidade de dizer, Senhor, me socorre aqui e ele te ouvir, meu amado. Porque nessa época de Uzias não era assim, não. Tinha que ter um animal sendo morto, tinha que ter sacrifícios sendo colocados. E eu não estou dizendo que hoje a gente não precisa fazer sacrifício, mas nós somos o sacrifício do Senhor. Através de Jesus. A nossa vida, o nosso corpo tem que ser como sacrifício puro, santo, vivo e agradável ao Senhor. A nossa vida tem que ser um altar de adoração. Então, Uzias, nessa época aqui, ele foi maravilhosamente ajudado enquanto ele buscava ao Senhor de todo o coração. Enquanto ele entendia que ele podia ser o melhor rei da época, ele podia ter um desenvolvimento maravilhoso na agricultura, um desenvolvimento maravilhoso na engenharia, militarmente, mas ele colocava o Senhor como o primeiro lugar da vida dele. E enquanto ele teve isso,
ele foi maravilhosamente ajudado. Mas aí a gente vai lá para o versículo 16. Vai ler do 16 ao 19. Mas, depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias, também tinha um sacerdote chamado Azarias, entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incenso na mão para queimar um incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Uma das coisas que a gente mais vê nessa história é que soberba não aceita correção. E sabe, amados, a gente aqui tem uma oportunidade de ter pastores que nos corrigem com muito amor. Não é porque são meus pais. Na verdade, eu poderia até ser suspeita em falar porque são meus pais, porque eles me corrigem como filha e como ovelha. Mas eles buscam corrigir com muito amor. Então, se os pastores chegarem para você e corrigirem alguma coisa, receba com amor. Se quando alguém chega para você, eu sei que não é confortável, meu jeito. O que a gente gosta é ser elogiado. O que a gente gosta é dizer assim, você arrasou nisso, você arrasou naquilo. Quem não gosta? Mas quando você recebe uma correção e você endurece o seu coração, é porque talvez a soberba já tenha lhe alcançado. Ou quando você recebe uma correção e você nem lembra mais do que os pastores disseram. Quando você vem aqui na igreja, se senta, assiste o culto de toda forma, sai, não procura saber de nada da sua igreja, não procura ser participante. E aí os pastores falam com você e você nem se importa, algo acontece na sua igreja e você nem se importa. Aí você diz, não, mas a igreja sou eu. Amado, se você não consegue congregar, o Senhor dizia, se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não tem como me amar. Então, se você não congrega e você não ama a igreja que você pertence, como é que está o teu devocional? Como é que está a tua vida particular com o Senhor? Isso é óbvio. Isso você vê até no processo de aprendizagem. Por exemplo, você vai chegar para uma criança e ensinar um conceito abstrato para ela com 1 ano de idade? Não, você vai chegar e dizer, copo. E vai mostrar ela. Copo. Aí depois você vai até dizendo taça. Aí depois você vai dizendo água. Aí depois você vai dizendo empatia. Aí a criança já deve ter uns 10 anos, viu? Você chegar com esse conceito. E sabe, você vê primeiro o seu irmão e aí você começa a conhecer o Senhor. Aí você vê a sua igreja, aí você começa a conhecer o Senhor. Aí você começa a servir na igreja, aí você mergulha mais um pouquinho conhecendo o Senhor. Aí você recebe do Senhor alguma palavra específica e começa a servir. E é assim que você vai caminhando na vereda do justo. Sendo como luz da aurora, brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. É dessa forma que a gente vê. E é interessante como Uzias, a gente vê aqui, na narrativa, Uzias era maravilhosamente ajudado, ele se tornou muito poderoso, mas o coração dele se exaltou. E sabe que às vezes o nosso coração ele pode ser exaltado de uma forma muito sutil. Esses dias eu vi uma curiosidade que eu achei muito engraçada. Sabe qual é o pet, ou seja, um animal de estimação que mais foge? O jabuti. Aí você pode dizer, quê? Gente, aí eu vi esse vídeo, fui pesquisar e realmente era verdade. Por quê? Porque é tanto que nos comentários tinha, eu já tive um jabuti e fugiu, várias pessoas. Por quê? Porque o jabuti ele começa a fugir assim. E você não se dá conta que ele está se mexendo. Então o dono olha para ele e faz pouco caso. O bicho não está fugindo. Porque ele tá... Entendeu? E sabe, às vezes a soberba vai chegando desse jeito. A gente nem percebe. Porque ela não chega como o Oliver. Quem já conheceu o Oliver aqui? É o cachorrinho da pastora. Todos, né, estão convidados depois a conhecer essa pecinha rara. Oliver, ele tem seus momentos de astúcia, né? Também não vou
tirar todo o crédito. Mas, Oliver, quando você aperta a campainha da casa de manhã, a soberba não chega assim, não. A soberba, ela chega como um jabuti. Fui pro culto. A ministração hoje foi mais ou menos, né? Foi muito boa, não. Acho que não era muito para mim, não. Eu acho que a ministração era, sabe para quem? Fulano, ele devia estar aqui. Amado, se você está aqui nessa manhã, essa ministração é para você. O louvor hoje não estava muito bom hoje, não. Os irmãos deram... Gente, é difícil cantar, tá? Vou defender aqui os músicos. É difícil cantar, é difícil ter uma harmonia, então... Só que a gente, às vezes, está tão ligado na técnica, porque é tão legal que a gente esquece da adoração. E aí a soberba faz. Igual o jabutizinho. E quando você se vê, você está com o coração tão exaltado que você está distante do Senhor. Você está com o coração tão exaltado, se achando tão independente do Senhor, achando que é no seu próprio mérito, achando que chega ao Santo dos Santos no seu próprio mérito, achando que você tem uma comunhão com o Senhor porque você é bonzinho demais, porque você nunca erra, porque você sempre procura aceitar, e não pela graça do Senhor que te alcançou, que essa soberba ela te pega de um jeito que você, quando vê, você está longe da presença de Deus. E é interessante, porque a independência, ela vem de forma muito sutil. Eu acho que eu não vou para a igreja hoje, não. Porque eu já fui quarta-feira, e aí eu não preciso ir mais no domingo. E aí a soberba vai entrando. E o Satanás ficando feliz com isso. E aí você faz, eu queria conversar com a pastora, mas acho que eu não vou conversar com eles, não, sobre algo que eu estou passando, porque eu sei me virar sozinho. E a soberba faz. Só se achegando. Mas eu não preciso dos meus irmãos na fé, não, porque, né, galera simpática e tal, mas não combinam muito comigo. Não gostei muito do jeito do fulano e da fulana, então não gostei muito. Então eu vou saindo. E a soberba só tomando de conta. E quando você vê, você está que nem Uzias, querendo prestar um culto sem a presença do Senhor. Sem ter necessariamente a função. Deus tem uma função para cada um aqui, meu irmão. Deus tem uma função para cada um que está aqui sentado. Nós somos corpo de Cristo. Já pensou se fosse todo mundo mão? Se fosse todo mundo pé? Se fosse todo mundo o ombro? Cada um tem uma função aqui no corpo de Cristo. Não quero ser um apêndice, não, amados. Vamos ser um órgãozinho mais útil do Senhor. Vamos ser aquele órgão vital da nossa igreja. Amém? Eu queria abrir com vocês, lá em Marcos 10. Fala de uma pessoa que se achava realmente muito bonzinho. Marcos 10, a partir do verso 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso já tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com o quê? O amor corrige, amém? Disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá o tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. A gente vai ver aqui na história do jovem rico que ele conseguia honrar os pais, ele conseguia não matar, que naquela época devia ser uma vitória, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho, não defraudar ninguém, mas ele não conseguia se livrar das posses dele. E o Senhor nos chama para amá-lo de todo o nosso coração.
O Senhor disse, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. O Senhor também diz que a gente precisa tomar a nossa cruz e seguir. Então, às vezes a gente tem algo que a gente até vem para a igreja. Às vezes a gente até serve na igreja. Mas tem algo em nós que está impedindo de servi-lo e de amá-lo de todo o nosso coração. E sabe que a gente tem que investigar isso? No caso de Uzias era soberba. E é tão interessante, amado, porque se você já leu o livro do profeta Isaías, você vai ver que lá em Isaías 6, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o trono. Ninguém tem visão do trono. E, de verdade, se você nunca leu Isaías 6, fica aí a dica. É um capítulo tremendo. Se você ler, você não se arrepiar e chorar, peça perdão ao Senhor. Porque, sinceramente, eu leio, chega mancha a Bíblia. Porque é uma bênção. Mas só tem visão do trono. Só tem visão dos anjos. Quem se desfaz de soberba. Quem se desfaz da autossuficiência. Quem se desfaz desse coração aqui do jovem rico que diz assim, mas isso aí eu já consigo fazer. Eu faço tudo isso de bom. Mas tem algo ainda que o Senhor está querendo e a gente nunca vai ser tão bonzinho o suficiente que não tenha algo para nós para dar ao Senhor. Mas, amados, Ele quer... Eu lembro que quando era pequena, tinha uma musiquinha, que eu acho que até hoje tem naquele 3 palavrinhas, que dizia assim, que toque, 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 alguém bate a porta, toque, toque, alguém deseja entrar. E fazia, é o mal querendo um lugarzinho, não, você não pode entrar. E aí chegava, toque, 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 alguém bate a porta, é Jesus querendo a casa toda. E eu, quando era pequena, eu fazia, Jesus quer a casa toda? Porque para Ele fazer a obra completa, Ele precisa de você por inteiro. Para Ele transformar a sua vida, para você ter sua vida transformada, como Paulo teve, como Pedro teve, você precisa se entregar por inteiro. Já pensou uma pessoa casada e diz assim, eu sou casado, mas eu sou casada na igreja, em casa e no supermercado. Quando eu vou ao shopping, eu sou meio casada. E aí, quando eu vou para outro lugar, eu não sou casada. Isso faz sentido? Nenhum. E a nossa vida com o Senhor, a gente precisa ser crente na igreja, a gente precisa ser crente na nossa escola, a gente precisa ser crente na nossa faculdade, a gente precisa ser crente em todos os lugares que a gente vai. A gente precisa ser embaixador de Cristo aqui na terra. E não tem como a gente ser embaixador de Cristo aqui na terra entregando nossa vida pela metade. Ou entregando somente metade do nosso coração. Ou dizendo como o jovem rico, isso aqui eu abro mão, Senhor, mas isso aqui não dá. E às vezes é exatamente... Jesus, ele não fez esse pedido, amados, para todo mundo. Se você já leu os evangelhos, se você já leu Mateus, Marcos, Lucas, se você já leu João, você vai ver que a única pessoa que Jesus fez esse pedido muito específico foi ao jovem rico. Porque ele sabia que para ele custava muito. Elisa, mas o Senhor não disse que vem a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei? E o resto? Tomai sobre vós. Tem um jugo, amado. É leve, é suave, tem ajuda, mas tem renúncia. Às vezes a nossa renúncia pode ser na forma como a gente é. Na nossa personalidade, nos nossos achismos, nas coisas que a gente acredita, nas coisas que a gente não quer abrir mão de jeito nenhum, porque isso aqui... Amados, os valores de quem serve a Cristo tem que andar em consonância aos valores bíblicos. Não adianta você dizer que você é cristão sem você colocar os valores bíblicos em primeiro lugar. É interessante porque quando, por exemplo, eu sou brasileira, nascida em Campina Grande, no Hospital da Santa Clara. E é interessante que onde eu chegar, eu posso chegar aqui no Peru, eu posso ir para o Peru, eu posso ir para os Estados Unidos, mas a minha certidão vai estar lá. E eu sou muito brasileira, porque eu fui criada aqui. Eu fui criada no Nordeste, eu não tenho nem sotaque de outro canto, não, é daqui mesmo. Às vezes as pessoas nascem num lugar, vão para outro lugar, e a gente só vê que aquela pessoa é daquele lugar por meio de certidão de nascimento. Já outros não, tá na cara que a pessoa é brasileira, tá na cara que a pessoa... E a gente tem que ser assim com Cristo.
Tem que estar na cara. Gente, se alguém chegar para você e dizer, tu é crente? Tem que doer essa pergunta. O que você faz? Pelo amor de Deus, o que foi que eu não fiz para não dar a entender que eu sou crente? Sério? Isso aí, ó, tem que doer, tem que ser uma coisa no nosso coração. Se uma pessoa convive com você por 3 semanas e aí faz, tu é crente? Não sabia não. Gente, isso tem que doer. Tem que ter arrependimento. Tem que dizer, Senhor, será que tem alguma coisa em mim que não está apontando para você? Quando o Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. Por exemplo, nós temos aqui o nosso templo Celebrando Vida. Tudo aqui aponta para Celebrando Vida. Se você for ver ali, tem o símbolo da Celebrando Vida. Aqui tem o símbolo da Celebrando Vida. Todo canto tem. Tudo aqui aponta para a nossa igreja, não é verdade? Tudo em nós tem que apontar para Cristo. Tudo em nós. Não adianta a gente andar incongruente. Amado, é muito ruim andar incongruente. É muito ruim conviver com uma pessoa incongruente. Você já viveu? Aquela pessoa que diz assim, eu sou uma pessoa muito correta. Aí quando você olha, menina, é mais errada que não sei o quê. Você faz, que pessoa incongruente, né? E às vezes a gente está assim com o Senhor. Às vezes a gente lê a palavra, faz 10 anos que vem para a igreja, mas as nossas atitudes, os nossos princípios são incongruentes com aquilo que a gente diz que acredita. E hoje é noite de correção. Amém? A gente vai ler, abrir lá em Apocalipse, no capítulo 3. Por falar em Apocalipse, na nossa escola de vida, iniciamos uma disciplina tremenda sobre escatologia. Amém? Glória a Deus. Então, eu convido você que não participa ainda da escola de vida. Nas quartas-feiras, às 19 horas, nós estaremos aqui para falar desse tema tão profundo. Amém? Sou eu ensinando, não. Glória a Deus, é a pastora. Vamos ler o capítulo 3. O capítulo 3, ele traz as cartas a certas igrejas. E a gente vai ver a carta à igreja em Laodiceia. Vamos ler a partir do verso 14? Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Amém? Uma das coisas que eu gosto nesse trecho é que ele diz, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Amado, toda vez que a gente escuta a palavra do Senhor, algo de arrependimento em nós tem que ser gerado. Algo de correção tem que ser gerado. Não precisa nem o ministro que está aqui em cima dizer assim, eis que te digo, corrige isso e aquilo. Se for para o temor do Senhor, não se acha o suficiente no temor do Senhor. Diga, Senhor, eu preciso ser mais zeloso, eu preciso me arrepender, eu preciso estar mais perto de você. Se for sobre confiar em Deus de todo o seu coração, Senhor, eu preciso confiar mais em você de todo o meu coração. Sempre vai ter algo que o Senhor quer falar conosco. Sempre tem algo que Ele quer alinhar conosco. E é interessante que a igreja de Laodiceia, esses versículos são versículos um tanto quanto conhecidos, porque ele é muito forte. Você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Muita gente já, com certeza, já ouviu falar. Mas sabe o que estava levando à mornidão de Laodiceia também? Se você já veio nas quartas-feiras, a pastora já explicou sobre as águas que passavam por Laodiceia, que eram águas realmente mornas, porque tinha um canto que ela era cercada por um canto que tinha água fria, outro água quente, né, pastora? E aí tinha as águas mornas. Mas ele estava comparando aqui também as obras da igreja de Laodiceia, que eram obras mornas.
Mas sabe por que estava tão morno? Porque no 17 ele diz assim, que ele estava dizendo, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Às vezes a gente está assim com o Senhor. Sabe, às vezes no aviso tem dizendo, nossa expansão, contribua, faça parte. E aí, num pensamento um tanto quanto soberbo, diz assim, eu vou ajudar, né? A igreja precisa. Sim, a igreja realmente precisa de dinheiro para poder manter tudo isso aqui sustentado. Mas sabe quem precisa muito mais fazer parte da obra do Senhor? Eu e você. Sabe quem mais precisa estar aos pés do Senhor e dar tudo o que tem, como a viúva deu? Eu e você. Sabe quem mais precisa dizer, Senhor, eu preciso estar na tua casa. Sabe como deveria ser o nosso desejo? A pastora dizia assim, rapaz, eu tenho que criar mais equipe. Porque não estou dando conta. Todo mundo quer se envolver de todo o coração. Todo mundo quer estar aqui trabalhando. Eu vou ter que criar equipe para botar esse povo para trabalhar. Era assim que a gente devia estar. Se a gente está vindo para a igreja, foi legal, sai, não sabe nem o que foi que o ministro pregou? Lê a carta lá do Senhor, amados. Essa carta ela não foi deixada só para a igreja de Laodiceia. Ela foi deixada para alertar que quando a gente se acha muito bom, quando a gente já se acha muito rico, Deus está dizendo, você precisa de mim. A gente precisa beber da água da fonte que jorra para a vida eterna. A gente precisa estar juntinho, a gente precisa estar ligado no Senhor 24 horas. Quando diz orar e sem cessar, é para você ter a consciência que o Senhor está com você em todo e qualquer lugar. Não é porque a gente vai parar de falar e dizer, eu só vou orar. É para dizer, Senhor, eu sei que você está comigo aqui na igreja. Eu sei que você está comigo lá na academia. Eu sei que você está comigo lá na faculdade. E eu preciso honrar o seu nome. Eu preciso dizer que eu sou totalmente dependente de você. Eu preciso sair do pecado de me achar autossuficiente. Eu preciso. A moeda do reino de Deus é necessidade. Ele dá água aos sedentos. Quando ele estava lá naquele poço que ele deu de encontro com a samaritana, ela estava com sede, ela estava buscando água. Se você vê o versículo 20, diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em a sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está à porta. Ele deseja cear conosco. Ele deseja estar conosco, mas a gente precisa abrir a porta. E hoje o Senhor está perguntando, o que é que de Uzias tem que morrer em você para que você tenha acesso ao trono da graça? O que é que de soberba tem que cair por terra para que você adentre a sala do trono? O que é que tem que fazer desfalecer e que você tem que reconhecer que você tem total necessidade para você abrir a porta e não ser mais morno? E você ser um crente fervoroso no Senhor, fervoroso no Espírito. Porque Pentecostes, meus amados, não era só para Atos 2, é para hoje também. É para que hoje a gente espalhe, a gente cumpra o ir, e há um Espírito querendo se mover na igreja, e muitas vezes, por esse pecado de se achar autossuficiente, a gente deixa de experimentar da bondade, da graça, do amor, do mover do Santo Espírito, de experimentar e experienciar dons do Espírito Santo. Sabe, quando a gente vai numa casa e não se sente muito à vontade, a gente possivelmente não é a gente mesmo. A gente fica, né, todo cheio de cautela, todo cheio de não me toque. Quando a gente chega na casa de uma pessoa que a gente se sente super à vontade, como é que você se move? Como é que você se move na casa dos seus melhores amigos? Você se sente à vontade? Que casa a gente está fazendo para o Espírito Santo todos os domingos nessa manhã? Que casa a gente está recebendo o Espírito Santo? Sabe quando a gente canta, Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui? Isso tem que ser cantado de todo o nosso coração. Não adianta a gente cantar da boca para fora quando o nosso coração está fechado ou quando está tomado pela soberba de se achar autossuficiente. Ou por estar se achando bonzinho de estar, eu estou vindo aqui 10 horas da manhã no culto, eu já mereço muita coisa. Não, meus amados. A gente depende dele para tudo. A gente tem que entender que sem ele a gente não chega a lugar nenhum. A gente tem que entender que tem águas profundas
que Ele deseja que a gente mergulhe. A gente tem que entender o que é que Ele deseja para nós todos os dias. Sabe, Uzias, enquanto ele buscava ao Senhor, ele prosperou. Que o Senhor possa ver constância na sua vida. Sabe, eu não estou dizendo que no meio do caminho a gente não pode tropeçar, a gente não pode errar, mas se desfaça dos tropeços. Se você tem muito tropeço nessa manhã, eu convido você a ler Mateus 18. Que ele disse, se teu olho te faz tropeçar, arranca. Se tua mão te faz tropeçar, arranca. E aí hoje o Senhor está perguntando, o que é que você precisa arrancar para estar comigo face a face? Sabe, às vezes a gente está com um amigo, uma amiga, e a gente não está de todo. Porque a gente está mexendo no celular, está resolvendo alguma outra coisa, está com o pensamento no outro lugar. Mas o Senhor hoje nos convida para estar face a face com Ele. Para a gente ter uma comunhão tão íntima, tão profunda, que diz, Senhor, eu dependo totalmente de você. Porque tem coisas que só o Senhor pode fazer por sua vida. Mas a gente precisa andar por princípios. Para finalizar, a gente vai abrir lá em Ezequiel. A gente vai abrir em Ezequiel 47. Quando a gente vai ler Ezequiel 47, a gente vai ver que ele estava vendo uma visão de um templo que seria construído, ou será, diga assim, escatologia, é com a pastora Graça. Então, assim, né, o templo fica aí, as discussões, mas tem algo muito importante que a gente vai mergulhar nessa manhã. Ezequiel 47, versículo 3, diz assim, o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio em que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Diga assim, não podia se passar andando. É nesse nível que o Espírito Santo quer que a gente ande nas águas dele. Sabe, quando a gente vai tomar um banho, por exemplo, quando a gente está na praia ou no rio, enfim, e aí a gente vai, não, eu vou só molhar os pés. A gente não tira nem a havaiana, não é verdade? Perigando perder a havaiana, inclusive. Mas vamos lá. Aí você vai e bota os pés. Aí a água tá boa, de repente, aí você já quer botar os joelhos, aí você já faz o quê? Tira as havaianas. Mas aí se você já tiver de roupa, se a roupa tiver mais ou menos aqui, nem precisa, né, tá com roupa de traje de banho adequado. Aí você entra mais um pouquinho. Mas sabe, para nadar, a gente deixa celular. Não é verdade? Ou você tem coragem de botar seu celular de não sei quantos R$1.000 no mar. Você não tem coragem. A gente tira, às vezes, o relógio, que não é a prova d'água. Às vezes, a gente tira o brinco, que é de ouro, que é muito valioso. A gente vai deixando para trás, para mergulhar na água. Só entra na água aquele que for a prova d'água. Só entra na água aquilo que não te pesar para estar na água. Só entra na água aquele que for adequado para estar na água, porque senão você vai deixar lá. Pode ser um celular de R$20.000, você vai deixar lá, porque ele não combina com o banho de água. Você está entendendo o que o Espírito Santo quer dizer essa noite? O Espírito Santo está dizendo assim, ó, não estou importando se você gosta muito, 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 muito do seu emprego, mas eu tenho que estar em primeiro lugar. Eu não estou importando se você ama muito o seu filho. Oh, que bênção você amar o seu filho. Mas eu preciso estar em primeiro lugar. Ah, eu não estou importando se você ama seu carro. Nossa, foi até eu que consegui ele para você. Mas ele não pode ser mais importante do que a minha presença na sua vida. E a gente tem que passar nessas águas mergulhando, nadando, porque não dá mais a gente experimentar e ficar só no tornozelo. A gente não aproveita tudo dessa água. A gente não aproveita tudo que o Espírito Santo tem para nós quando a gente fica só na água do tornozelo. Quando a gente fica só na água do joelho e quando a gente não quer mergulhar mais e mais.
Essa água está disponível. Essa água estava disponível lá na Samaritana. Quando ele disse, quem beber dessa água jamais voltará a ter sede. E existe um rio, amado, fluindo. Sabe essa música que o pastor cantou agora? Misteriosa água viva é essa água que jorra para a vida eterna. E essa água tem disponível cura, tem disponível libertação, tem disponível salvação, mas é preciso mergulhar nessa água. Não adianta a gente chegar nessa água de toda forma. Querer saudar um pouquinho, sabe aquela música Toque Toque? Que alguém bate a porta e é Jesus querendo o espaço todo. É Jesus querendo que você mergulhe nessa água. Ou Jesus está batendo toque, toque. E te chamando pelo nome, dizendo, ei, eu estou com saudade. Eu estou com saudade de um tempo mais precioso contigo. Eu estou com saudade de ouvir você dizendo que depende totalmente de mim. Eu estou com saudade de você precisar da minha presença. Porque a moeda do reino é necessidade. Não adianta a gente chegar de toda forma, a gente tem que chegar sedento. A gente tem que chegar sedento. A gente tem que chegar precisando do Senhor. E sabe, amados, aqui eu queria ler com vocês, continuar a leitura, no verso 6, e diz assim: então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levantou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse, estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficaram saudáveis. Todos os seres que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Amado, não importa o momento em que a gente está. Não importa em que estação a gente está. Se esse rio passar, ele vai te transformar. Se você mergulhar, esse rio vai te tocar. Se você mergulhar e se dispor, esse rio vai curar até aquilo que você mais precisa e que ninguém sabe. Sabe, tem feridas na alma que foram feitas lá na tua infância e o Espírito Santo hoje está te dizendo, é essa ferida que eu quero curar. Porque não há nada impossível para Deus e não há nada que esse rio, que essa água, por onde ela passar e você mergulhar, ela não possa transformar. Tem coisas que você passou e que só você sabe. Que talvez você não tenha coragem de ter contado nem para a sua psicóloga, nem para a sua pastora. Mas o Espírito Santo, nessa manhã, ele diz, eu sei, mergulha, que tem cura. Mergulha, que tem restauração. Mergulha, que eu vou transformar a maldição em bênção, porque eu sou perito nisso. Ele é perito em transformar a maldição em bênção. Ele é perito em transformar tradição maligna em benefício e testemunho. Ele é perito. Mas a gente precisa mergulhar. A gente precisa se deixar ser tocado. E sabe, é interessante porque eu fiquei lembrando de algo que na época, matemática não, mas física eu prestava um pouco mais atenção, tá, gente? E aí eu lembro que em física a gente via um instrumento, ecobatímetro, um negócio assim, que ele vai medir a profundidade da água. E aí como é que fazia? Emitia um som. E aí, quando esse som voltava, ele fazia uma medição lá, não sei fazer os cálculos, mas ele media a profundidade da água. E o Espírito Santo hoje está dizendo, não tem ecobatímetro espiritual não, mas sabe o que é que a gente pode fazer para a gente ver em que nível de água a gente está? Vamos ver lá no 12. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Ei, as águas do santuário não precisam de estação não, meu amado. As águas do santuário não precisam de condições específicas para curar, não. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Diga assim, se eu estou mergulhada na água,
eu frutifico. E se esse fruto é da água, eles servem. A gente precisa estar servindo no reino. A gente tem que parar de achar que mergulhar nas águas do Espírito é só para o lado pessoal. É consequência. Frutificar no reino é a prioridade. Quando ele diz assim, os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio, é porque eles serviam. Serviam de alimento, serviam de remédio. E aí o Espírito Santo nos convida a pensar, será que eu estou servindo? Será que os meus frutos servem? Sabe, é esse o ecobatímetro espiritual. Para a gente saber em que profundidade de água a gente está, que fruto a gente está dando. Que fruto a gente é para as outras pessoas. O que as pessoas conseguem ver em nós. Ah, Elisa, mas eu não me importo com o que as outras pessoas pensam de mim. Cristo perguntou, quem dizem que eu sou? Se Cristo, gente, Cristo perguntou, quem somos nós para dizer, eu não estou um pouco me importando com o que as pessoas pensam de mim? Eu estou. Quero dizer a você, eu estou. Eu não estou me importando se elas estão dizendo que eu estou crente demais. Aí eu não estou me importando não. Se eu estou nos princípios do Senhor, aí eu realmente não estou. Mas sabe, o reino é isso. O reino é frutificar, o reino é servir e o reino é experienciar dessa água.